paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel do segundo trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Hoje estaremos comentando a terceira lição desta revista, cujo título é Conhecendo a Igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. Mas antes de iniciarmos este estudo, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, dando a Ti graças por tudo que Tu tens feito por nós, por tudo que Tu vais fazer. Senhor, nesta manhã eu quero Te pedir pela vida de cada um que está nos acompanhando. Eu quero Te pedir, Senhor, pela vida de cada professor da escola bíblica que está buscando em Ti a inspiração para a ministração da sua aula. Que Tu venhas nos iluminar e direcionar para que possamos fazer a Tua vontade aqui na terra, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos de coração a sua participação neste canal e se você quer contribuir com esta obra, divulgue este vídeo, compartilhando-o com outros irmãos e deixe aqui também o seu like, o seu comentário sobre o tema estudado. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e ative as notificações para receber em primeira mão as nossas postagens. Lição 3. Conhecendo a Igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. O texto áureo de hoje encontra-se na primeira epístola a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 15. E assim diz a palavra do Senhor. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A verdade aplicada de hoje nos diz que os símbolos e títulos bíblicos aplicados à igreja nos ajudam a compreender nosso viver como igreja do Senhor. Os textos de referência encontram-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 12, e os versículos 12, 13, 14, 26 e 27. E assim diz a palavra do Senhor. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O primeiro objetivo desta lição é apresentar alguns símbolos e títulos bíblicos. Vimos nas lições anteriores que a Igreja do Senhor Jesus é o novo povo de Deus aqui na terra, que o tem como Senhor, Salvador e Rei e que anda nos seus caminhos segundo os seus ensinamentos, se reúne para prestar culto a Ele, para adorá-lo e se organiza socialmente em comunhão para edificação e crescimento do reino de Deus. A Bíblia Sagrada usa diversas imagens para descrever a igreja, para dar ideia exata de como o Senhor a vê e para nos dar uma compreensão verdadeira acerca do reino de Deus, que é o seu domínio soberano, pelo qual governa, orienta e cumpre a sua vontade para com os seus. Veremos nesta lição algumas dessas imagens usadas para descrever a igreja e ampliar a nossa compreensão a respeito dela. Tópico 1. Títulos da igreja. Existem vários símbolos na Bíblia Sagrada,
que são usados para fazer referência à igreja. No Novo Testamento são empregados algumas ilustrações, símbolos, metáforas para expressar a relação que existe entre Cristo e a igreja, e também títulos ou nomes dados à igreja e a seus membros que identificam e expressam alguma particularidade e qualidade. O propósito para esses títulos e símbolos bíblicos é ajudar a compreender a natureza da igreja e seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Vale ressaltar que os mesmos são apenas ilustrações e o nosso foco deve ser centrado na pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, o grande e maravilhoso Rei que breve virá para os seus. Subtópico 1.1: A esposa de Cristo. A Bíblia nos mostra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o relacionamento entre o homem e a mulher em um casamento harmonioso e feliz para simbolizar a relação entre Deus e o povo, assim como a glória espiritual final e a alegria dos fiéis servos do Senhor. No Velho Testamento, Deus é comparado ao marido e o povo de Israel à mulher. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Neste subtópico, vamos destacar esses dois símbolos bastante usados no Novo Testamento para a igreja. A figura do noivo e a noiva, que simboliza a relação entre Cristo e a igreja, conforme vemos em João 3, 28 e 29, 2 aos Coríntios 11, 2, Efésios 5, 25 ao 32, Apocalipse 19, 7 ao 9, 21, 2 e 9, 22, 17. É importante atentarmos ao fato de que no Antigo Oriente o noivado era tão sério quanto o casamento. Na história bíblica, a mulher comprometida em noivado era chamada esposa. E apesar de não estar unida fisicamente com o noivo, ela estava obrigada à mesma fidelidade, como se estivesse casada. Gênesis 29 e 21, Deuteronômio 22, 23 e 24, Mateus, capítulo 1, 18 e 19. A igreja é considerada a esposa de Cristo, porque está comprometida com Ele, em amor, fé, fidelidade, obediência e adoração. Assim como os noivos aguardam ansiosamente o dia do casamento, de igual forma, a igreja, que é a noiva de Cristo, anseia encontrar-se com Ele, o noivo, a fim de estar ao seu lado para sempre. Apocalipse 19, 7, 21, 9 e 22, 17. Alguns estudiosos da Bíblia consideram que o símbolo mais significante e descritivo de Cristo e sua igreja é o do noivo e sua noiva, porque esse é o relacionamento mais íntimo que os seres humanos podem experimentar. As bodas do Cordeiro se constituem no clímax de todos os benefícios que os salvos receberão do Senhor. Por isso, é bem-aventurado quem dela participa. Apocalipse 19, 9. Subtópico 1.2. Cristãos. Encontramos esse título na Bíblia em Atos 11, 26, 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Lemos na Palavra de Deus: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26, a parte B do versículo. A primeira igreja gentílica foi fundada em Antioquia e os crentes em Jesus foram chamados cristãos porque adoravam a Cristo, o Messias. O historiador Joséfo os chamou de tribo dos cristãos. Tácito, o historiador romano, também fez alusão a eles, chamando-os de cristãos. No rodapé da Bíblia King James, lemos: a origem do título cristãos para os crentes e seguidores de Jesus Cristo é nebulosa. Entretanto, quer tenha sido formulado pelos inimigos do Evangelho como uma expressão de crítica, apelido ou fruto da criação popular, o fato é que o termo, nos manuscritos gregos mais antigos e fiéis, significa aqueles que pertencem a Cristo. Alguns estudiosos consideram ser possível que, depois de terem começado a anunciar Cristo a outros povos e outras cidades,
seus seguidores tenham adotado esse título, apesar da possibilidade de tal nome ter sido usado originalmente para ridicularizar os cristãos. O verdadeiro significado da palavra cristão está na pessoa que aceita Jesus como seu Salvador e vive dignamente como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 1.3 Santos. Lemos no comentário da Revista do Professor que a palavra santo no Antigo Testamento, do hebraico kadosh, é a qualidade daquele que possui santidade. Ser santo é ser separado. Essa palavra tem sua origem em Deus, o único que é santo por essência e natureza. A Bíblia chama de santos aqueles que confiam no Senhor e foram separados para servi-lo e adorá-lo, seja de acordo com a lei de Moisés, Salmo 30, verso 4, 31, 23, Daniel 7, 18 ao 27, ou de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, Romanos 1, 7, 8, 27, 15, 25 e Judas 3. Esse título, usado por Paulo em suas cartas aos cristãos, conforme as referências citadas neste subtópico. Mas, na prática, como é mesmo ser santo? A santidade na vida do cristão implica na maneira bíblica de viver ou de se comportar neste mundo. Essa conduta deve pôr em evidência pelo menos duas coisas, sendo a primeira a separação das coisas do mundo, necessariamente do pecado, para ser revestido das virtudes de Deus. Veja o que diz a Bíblia: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3,12. Outra evidência que deve fazer parte da vida do cristão é buscar progredir no processo de santificação. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A santificação, que é a separação do pecado e consagração de vida conforme os padrões de Deus, deve ser praticado o tempo todo por aqueles que amam ao Senhor, para que possam se aproximar dele, que é infinitamente santo. Viver em santificação significa mudança do caráter e da maneira de viver, mantendo sempre o esforço para se afastar do pecado. O chamado de Deus para que o seu povo seja diferente, separado dos padrões do mundo, vem desde o Antigo Testamento. Deus exigia e continua exigindo que o seu povo seja diferente, inconformados com os padrões fracassados do mundo e transformados pela renovação da mente, instruída pela palavra de Deus e guiada pelo seu Espírito Santo. A santificação inclui total transformação no nosso entendimento e nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade divina. Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2. A vontade de Deus sempre foi que o seu povo vivesse afastado das práticas e dos costumes pecaminosos, especialmente quanto à idolatria e imoralidade tão comuns nos tempos bíblicos, assim como nos nossos dias. O nosso Deus é santo e exige do seu povo a santidade, a separação do pecado para servi-lo com integridade. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. O segundo objetivo desta lição é explicar o significado dos símbolos bíblicos. Tópico 2. Identidade coletiva da igreja. Apesar das diferenças de culturas, personalidades e particularidades de cada cristão, todos têm a mesma fé e o mesmo objetivo em Cristo Jesus, formando uma identidade coletiva do novo povo de Deus. Subtópico 2.1. O corpo de Cristo.
Sobre isso, vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 aos Coríntios 12, 27. Foi Deus quem colocou todos os membros no corpo humano, distribuídos com lógica e coerência, e todos eles são necessários. O Senhor nos formou fisicamente de maneira que não haja divisão no corpo e para que os membros tenham cuidado uns para com os outros. A unidade do corpo dada por Deus é perfeita e exemplifica a vontade de Deus para com a sua igreja. Unidade. Que todos estejam interligados uns aos outros e governados pelo Senhor Jesus, que ao fundar sua igreja se colocou como rocha, Mateus 16, 18, Atos 4, 11, e como cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1, 18. Entendemos então que temos a direção do Senhor Jesus como cabeça viva da igreja, e nós, como membros de sua igreja, somos suas mãos, olhos, ouvidos, boca e pés para fazer sua obra aqui na terra. A compaixão, o amor que ele mostrou para o doente, o cansado e a pessoa atormentada pelo pecado, ele continua mostrando por meio do seu corpo, que é a sua igreja. Quando nós, como verdadeiros cristãos, nos tornamos sensíveis à orientação do Senhor, passamos a amar o nosso próximo e a praticar as obras que visam o bem comum. No capítulo 12 da Epístola aos Coríntios, Paulo desenvolveu a analogia do corpo para ensinar a respeito do nosso relacionamento uns com os outros. Há diversidade nos dons espirituais e cada um recebe seu dom ou dons distintos para contribuir, edificar a igreja do Senhor. Paulo percebeu que o individualismo havia adentrado a igreja de Corinto. Estavam exaltando líderes prediletos, competiam doutrinariamente entre si, gostavam de receber honras especiais por causa dos dons que possuíam, achando-se superiores aos demais membros e não estavam reconhecendo a necessidade que tinham uns dos outros. Infelizmente, isso também acontece hoje em muitas igrejas. A rivalidade entre irmãos na obra do Senhor, o individualismo por parte de muitos e até mesmo a exaltação pelos dons espirituais recebidos que levam à comercialização da fé e a erros doutrinários terríveis. Não pode haver divisão na igreja, e sim a unidade em amor para com o crescimento do corpo de Cristo. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Efésios 4:4. É necessário entendermos que todos os membros da igreja são importantes e necessários e respeitarmos as diferenças. Sabemos que na cabeça está todo o sistema nervoso que faz funcionar o corpo, assim como em Cristo está tudo que precisamos para direcionar o perfeito funcionamento da igreja, a conectividade diária dos discípulos de Cristo. Subtópico 2.2. O povo de Deus. Este subtópico nos mostra que no Antigo Testamento, Israel cumpria o papel de povo de Deus, marcado pela circuncisão, pelo pacto da antiga aliança. Já no Novo Testamento, a igreja, que é o novo povo de Deus, é marcada pela circuncisão do coração, a nova aliança em Cristo Jesus. Em 2 aos Coríntios 6, 16, 17, lemos: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. 2 aos Coríntios 6, 16, 17. Pela infinita graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, fomos comprados por alto preço e nos tornamos propriedade peculiar de Deus, o seu novo povo e rebanho do seu pastoreio. Subtópico 2.3. A família de Deus.
É interessante notar que a cada símbolo ou título aqui estudado, alcançamos benefícios incalculáveis, mas existe algo infinitamente maravilhoso, que é fazer parte da família de Deus. É comum ouvir pessoas que nunca aceitaram o sacrifício de Cristo ou deram ouvidos ao Evangelho da salvação dizer que são filhas ou filhos de Deus. Mas a Bíblia aborda esse assunto de uma maneira bem diferente. Está escrito: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, 3. Após recebermos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, passamos pelo processo de adoção, onde somos tirados da mera condição de criaturas e passamos a ser chamados filhos de Deus. Lemos na Bíblia: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19. Com essa mudança, legalmente passamos a ter direitos, sendo o principal a herança destinada aos salvos através de Cristo. Está escrito: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8,17. A adoção de filhos é uma das grandes doutrinas da fé cristã, pois por meio dela nos tornamos filhos de Deus. Veja 1 João 3,1, Gálatas 3,26 e Gálatas 4,5. É importante lembrar que cada cristão é filho de Deus por adoção, uma posição inteiramente diferente da de Cristo, que é o legítimo filho de Deus. Nós desfrutamos de relacionamento com a Trindade, mas não somos parte dela, como Jesus Cristo é. Ser um herdeiro de Deus é realidade que não se pode imaginar, porque ninguém tem experiência idêntica ao que isso representa na eternidade. O terceiro objetivo dessa lição é confrontar aquilo que a Bíblia diz que a igreja é com aquilo que ela faz. Tópico 3. Outras figuras bíblicas da igreja. Sobre este tópico, o comentarista diz que as figuras apresentadas neste tópico revelam mais profundamente o relacionamento de Cristo com o seu povo, bem como o propósito divino, que não está restrito à presente era, mas alcança a eternidade. Subtópico 3.1. Templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos ensina que a Igreja de Cristo é simbolizada por um templo, que é a morada do Espírito Santo. Está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 aos Coríntios 6:19. Esse templo ou edifício é edificado sobre o fundamento que é Jesus. Efésios 2:20, 1 Pedro 2:6. Nós, cristãos verdadeiros, somos as pedras vivas. 1 Pedro 2:5, e estamos sendo moldados constantemente na graça e no conhecimento, pela mensagem de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22. Subtópico 3.2. Coluna e firmeza da verdade. O versículo bíblico que confere esse título à igreja está em 1 Timóteo 3,15. Na instrução dada pelo apóstolo Paulo, percebemos que o comportamento impróprio ou pecaminoso e a desordem na igreja local enfraquecem a sustentação da verdade de Deus no mundo. A preservação da verdade, símbolo de toda a palavra de Deus,
vem sendo ameaçada pelos falsos movimentos espirituais, pelas falsas doutrinas e ensinos que tentam construir outro fundamento que não o estabelecido na palavra de Deus. A Bíblia nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Aquele que permanece na palavra de Deus conhece a verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa verdade é proclamada pela pregação do Evangelho que salva, transforma e liberta o pecador, combate o pecado e as vãs filosofias do mundo. Somente pela pessoa e obra de Cristo, alguém pode ser conduzido a um conhecimento genuíno da verdade. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Como coluna e firmeza da verdade, cabe à igreja ir por todo o mundo, levando o evangelho do reino de Deus a toda criatura, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor em espírito e em verdade, resistindo aos dias maus e refutando todo o ensino que for contra o que diz Deus na sua palavra. Subtópico 3.3. Jerusalém de cima. O comentário da Revista do Professor diz que a expressão Jerusalém, que é de cima, é uma figura do novo e definitivo povo de Deus. E esse novo povo de Deus é a sua igreja amada, lugar onde Deus habita, fala e se revela. Para concluir, conhecer os nomes e títulos da igreja serve para que entendamos suas características, função e propósito. Conhecer quem somos é tão importante quanto saber o que devemos fazer. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. E você que é professor da Escola Bíblica Dominical, não deixe de visitar o blog revistaebd.com. Nele, disponibilizamos subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã, sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Agradeço a sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.